Rapaziada, nessa última videoaula eu vou ensinar para você tudo que você precisa saber sobre comprimento e área de uma circunferência, tá? Eu vou te passar as fórmulas, vou te passar o resumo, mas eu quero que você entenda da onde veio a fórmula do comprimento da circunferência, tá? Eu quero que essa demonstração fique bem clara para vocês. Eu expliquei em sala de aula e vou explicar aqui de novo. Há muitos anos atrás, na Grécia, a gente pegou lá, por exemplo, uma moeda, tá? Vou chamar aqui de uma moeda. E vou te dar um exemplo com um objeto que tem o formato de uma circunferência, mas muito grande, por exemplo. Vamos pegar aqui uma praça. Ó, então eu pego uma moeda e pego uma praça, certo? Aí o que a gente fez? Pegou a moeda, passou o barbante em volta da moeda e esticou esse barbante. E quando eu estiquei esse barbante, eu encontrei o comprimento da circunferência, que eu vou chamar de C. E aí eu peguei esse comprimento e medi o diâmetro. Para quem não lembra o que é diâmetro, diâmetro é de um ponto da circunferência ao outro passando pelo centro dela. Isso é diâmetro. E dividi pelo diâmetro da circunferência. Diâmetro da circunferência, D. Fiz a mesma coisa com uma circunferência maior. Pode ser uma moeda, pode ser um prato, pode ser um balde, qualquer objeto que seja maior aqui. Fui lá, passei aqui em volta da nova circunferência um barbante, estiquei esse barbante e aí vocês percebam que agora eu tive um comprimento de circunferência grandão e eu vou colocar o meu Czão aqui. Aí eu peguei e dividi isso pelo diâmetro da praça. De um ponto até o outro, passando pelo centro, eu tenho o diâmetro. Dividi pelo diâmetro da praça. Vou chamar isso aqui de D. E o que apareceu, pessoal? Parece uma mágica, mas uma coisa linda aconteceu. Eles perceberam que toda vez que eu dividia o comprimento pelo diâmetro, independente do tamanho do meu objeto, isso sempre dava aproximadamente 3,14. Aí, como dava o mesmo resultado, eles chamaram esse número de número mágico. Falou, nossa, cara, esse número ele é tão bonito, vai sempre dar o mesmo valor, vamos representar ele por uma letra do nosso alfabeto. Como eu estou falando da Grécia, a letra do alfabeto que foi usada é o número π. Então, comprimento dividido por diâmetro sempre dá 3,14 aproximado. E aí eles pegaram e resolveram chamar isso aqui de π, esse número. Agora, o que você tem que lembrar? Quando eu tenho uma circunferência, tá aqui a minha circunferência, eu tenho do meio dela até esse ponto é chamado de raio. Se eu pegar do meio da circunferência até outro ponto, eu tenho raio. Então, tudo isso daqui que é o diâmetro, na verdade é a medida de um raio mais um raio. Então, o que é o diâmetro? O diâmetro é 2 raios. Eu venho aqui, no lugar do D coloco 2R igual a π. Aí eles fizeram uma multiplicação em cruz aqui, ó. C vezes 1 é C, 2 vezes R vezes π dá 2πr. Para você decorar isso daqui, a gente diz que o comprimento de uma circunferência é dado pela fórmula de 2π ralho, tá? Só para decorar, 2π ralho é 2π raio, tá? Então, agora que você entendeu isso, eu vou apagar a nossa lousa aqui virtual, apaguei tudo, vou dar um excluir, eu vou desenhar aqui para você uma circunferência, presta bastante atenção, marca isso no seu resumo. Eu quero que vocês agora prestem atenção nisso daqui, ó. Isso aqui é o raio da circunferência. Se eu pedir para você calcular o comprimento da circunferência, você vai usar essa fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes a medida do raio. Em que situação pode aparecer que eu tenha que usar essa fórmula do comprimento? Quando eu peço para você o tamanho do barbante, que eu vou passar em volta. Quando eu falo para vocês que isso aqui é uma pista circular e uma pessoa ela está dando uma volta ao redor da pista. Então, quando eu falo que isso aqui é uma pista circular e eu estou correndo, tá? Se a pessoa deu 10 voltas, eu acho uma volta e multiplico por 10.
tá? E aí vão ter outros exemplos. Eu posso também pedir para você calcular a área dessa figura. Como que eu calculo a área? A área é igual π vezes raio ao quadrado. Ó, π raio ao quadrado. E o que é a área? A área, pessoal, não é mais o barbante que está em volta. É quantos quadradinhos cabem dentro dessa figura. Se eu pegar essa figura aqui e começar a dividir essa figura assim, ó. Fizer isso daqui. Deixa eu fazer sem isso, só para você entender melhor, ó. Assim, ó. Eu começar aqui, fazendo esse espaço aqui, ó. Isso daqui, quantos quadradinhos desse aqui, ó, cabem dentro dessa figura, dentro da circunferência? Isso é cálculo de área. Agora, o barbante que está em volta é cálculo de comprimento, certo? Então, pessoal, vamos lá. Se eu te dou uma circunferência dessa com um diâmetro de 40 centímetros e peço para você calcular o comprimento da circunferência, é só você vir aqui e fazer assim, ó. Comprimento é 2 vezes o π vezes o raio, tá? Eu vou vir aqui 2 vezes. Na prova eu vou dar para você, ó, adote o π como 3,1 ou adote o π como 3,14. Então eu vou trocar o π aqui por 3,1, que é o valor que eu colocar na prova sua, e vou te dar o valor do raio. Se ele está falando que o diâmetro é 40, ó, isso aqui é diâmetro, ó, de ponta a ponta passando pelo centro, ó, isso é diâmetro. Se o diâmetro é 40, o raio é a metade, ó. Se eu pegar o raio 20 mais o raio 20, eu tenho o diâmetro como 40. Então isso daqui dá 20 vezes 2 dá 40, 3,1 vezes 40, ó, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Uma casinha depois da vírgula, tiro uma. Dá 124 centímetros quadrados. Toma cuidado aqui, ó, que eu estou pedindo para você calcular o raio, certo? Agora, ó, e se eu peço para você calcular a área dessa circunferência? A área é π vezes raio ao quadrado. Então vai ficar... Se eu dou o π como 3,1, você no lugar do π aqui coloca o 3,1. No lugar do R, você coloca o 20. Então fica 20 ao quadrado. Então fica 3,1 vezes 20 ao quadrado é 20 vezes 20, dá 400. Então eu tenho 3,1 vezes 400. 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Uma casa depois da vírgula, tiro uma, tá? Isso dá 1.240 centímetros quadrados, porque foi área. Pessoal, deixa eu só corrigir uma coisa aqui, ó, que eu fiz errado. Aqui eu estou calculando o comprimento da circunferência aqui, ó, nessa questão. E o comprimento da circunferência é a linha, não é a área. Então eu não tenho que pôr centímetros quadrados aqui, só centímetros, tá bom? E agora, o brinde para vocês, para quem assistiu todas as videoaulas. Na prova, eu dei uma questão assim, ó. Eu quero que vocês interpretem certinho isso aqui, ó. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem fazer bonitinho na prova, tá? Vou só trocar os números. Excluir aqui, excluir aqui. Vamos supor que eu tenho aqui uma festa, vou fazer uma festa. E nessa casa da festa eu tenho uma piscina. Então eu vou desenhar aqui para vocês, ó, o salão da festa. Esse é o salão. Vamos supor que esse salão aqui, ele tem 8 metros aqui de comprimento e 3 metros aqui. E no meio desse salão, no meio do salão, aqui, no meio do salão, eu tenho uma piscina. E essa piscina aqui, ela tem um formato de uma circunferência e ela tem aqui, por exemplo, um raio de 2 metros. Vamos supor que a festa vai acontecer exatamente aqui, ó. Nessa parte, o pessoal vai ficar aqui em volta da piscina, ó. A minha pergunta para vocês é a seguinte, ó. Qual que é a área que as pessoas vão estar utilizando aqui na piscina? Esse pedaço. O que eu faço? Primeiro, eu calculo a área total desse meu retângulo,
tá? Aqui é 2. 2 metros. Eu calculo essa área total do retângulo. Então, como que eu acho a área total do retângulo? Base vezes altura. Então, fica 8 vezes 3. Então, a área total, 24 metros quadrados, certo? Agora, você concorda comigo que se eu calcular essa área total do retângulo e subtrair essa área aqui da circunferência, o que vai sobrar para a gente aqui? Vai sobrar essa área livre, que é onde as pessoas vão estar. É isso que eu quero descobrir na prova. E é isso que vocês vão fazer. Então, eu vou calcular aqui a área da circunferência. Ó, a área da circunferência é π vezes raio ao quadrado. Então, vai ficar, ó, π, o raio vale 2 ao quadrado. Então, a área da circunferência, se eu adotar o π como 3, vou pôr 3 para ficar mais fácil, 2 ao quadrado, 4. Então, a área da circunferência tá 12 metros quadrados. Então, qual que é a área livre para as pessoas? A área livre é os 24 metros quadrados, que é o todo o meu retângulo, menos os 12 metros quadrados, que é a área dessa circunferência aqui, ó. Eu tenho a área livre para as pessoas de 12 metros quadrados. Agora, se eu perguntar para vocês, ó, para a gente acabar a videoaula, se a cada 1 metro quadrado cabem 4 pessoas, quantas pessoas cabem nessa área livre? Olha o que eu estou dizendo para você. Se a cada 1 metro quadrado, 1 metro quadrado é 1 metro por 1 metro, isso é 1 metro quadrado. Se em 1 metro quadrado eu consigo colocar aqui, ó, em 1 metro quadrado eu consigo colocar 4 pessoas, ó, quantas pessoas eu consigo colocar na festa? Então, ó, 1 metro quadrado eu coloco 4 pessoas. Eu tenho 12 metros quadrados livre, então eu tenho 12 quadradinhos desse. Então, no primeiro eu coloco 4, no segundo eu coloco mais 4, no terceiro eu coloco mais 4. Quantas pessoas cabem na festa? Se em 1 metro quadrado cabem 4, 12 metros quadrados cabem 12 vezes 4. Então, cabem 48 pessoas. Certo, pessoal? Então, aqui foi um exercício sobre área. Outra coisa importante. E se fosse um exercício de uma pessoa dando volta em uma pista circular? Tá? Como que eu faria se isso aqui fosse uma pista? Se fosse uma pista de raio 20 metros, tá? Se fosse 20 metros, o comprimento da circunferência seria 124 metros. Se eu dissesse para você agora que essa pessoa deu 10 voltas, então você iria pegar o 124, vai multiplicar por 10. Então, ela deu 1.240 metros. E se eu falasse para você que essa pessoa deu 10 voltas todos os dias durante 5 dias, então ela andou em um dia 1.240 metros, como são 5 dias, eu multiplicaria isso por 5, ó. Por 5. 10, 12 vai 1, 5, 1, 6. Então ela andou 6.200 metros. E se eu pedisse esse resultado para você em quilômetro? Você lembra o que eu disse para vocês? Ó, 1 quilômetro tem 1.000 metros. Se eu tenho 6.200 metros, eu tenho quantos quilômetros? Repara que se eu multiplicar isso aqui cruzado, ó, é só eu pegar agora os 6.200 e dividir por 1.000. Dividir por 1.000, ó, é pegar os 6.200 e andar 3 casinhas para trás. Ó. 1, 2, 3. Dá 6,2 quilômetros. Pessoal, eu acho que eu explorei tudo que você precisa para a prova de comprimento e área de uma circunferência.